Olá, Deus abençoe você, bem-vindo. A casa é sua, estamos começando mais um programa Coração Jovem, aqui pela Rede Século XXI. Uma alegria podermos celebrar a presença de Deus, que nos acolhe, que nos abençoa, que nos sustenta e que nos ensina. Por isso que o nosso programa tem esse nome, Coração Jovem, porque o Papa nos ensina que com Cristo o coração não envelhece nunca. Ele nos dá vida e vida em plenitude. E nós queremos falar desta vida, crescer no conhecimento desta vida que Deus nos quer dar. Para isso, nós começamos sempre falando com Ele, o Senhor da vida, aquele que diz, sem mim nada podeis fazer. Nós temos que estar ligados a Ele, que é o Senhor Jesus. Eu te convido a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te bendizer pela Tua presença aqui entre nós, pelo Teu amor constante. Eu te agradeço porque neste sinal, nesta imagem que simboliza o Teu amor, o Teu sangue derramado por nós, nós entendemos o quanto o Teu coração é sagrado e o quanto nós podemos colocar a nossa vida nas Tuas mãos. O Senhor nos ensina, vinde a mim, vocês que estão cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Vinde a mim todos vós, meu fardo é leve, meu peso é suave, eu sou manso e humilde de coração. E é a mansidão, a humildade do teu coração que nós queremos pedir agora, sobre todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem, para que realmente o teu amor seja derramado, como nós acabamos de cantar, e a tua graça fortaleça cada pessoa que está nos acompanhando, cada um que faz parte, que faz o seu trabalho para que esse momento aconteça. Eu desejo, Jesus, que realmente nós possamos sentir o Teu amor a nos sustentar e nunca percamos a essência da nossa fé, que é amar como o Senhor amou, amar sem medidas. Por isso, aprendendo contigo, nós queremos chamar o nosso Deus de Pai e viver a presença da Trindade aqui entre nós. Por isso nós rezamos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós queremos pedir a intercessão, a proteção de Nossa Senhora. Maria, Tu que és Senhora de todas as coisas, Tu que és intercessora, Tu que és Mãe, roga por nós. Ensina-nos a viver a vontade de Jesus e a manter no nosso coração a alegria que vem daquele que cumpre a vontade do Pai, que faz aquilo que Jesus pedir, como a Senhora nos aconselha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos sempre um coração jovem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos sempre um coração jovem. E é isso, nós estamos aqui para celebrar a presença de Deus, o amor de Deus que cuida de nós, que nos ampara, que nos sustenta, que tem esse fardo leve, esse peso suave, porque é isso que nós queremos viver. A nossa fé não pode ser jamais um peso, é sim uma responsabilidade, tem sim o seu custo, o seu sacrifício, tem a sua cruz, mas não pode ser um peso no sentido de algo assim doído, difícil de viver. A fé tem que nos trazer libertação, alegria, bem-estar, um encontro com a gente mesmo, um encontro com Deus, tem que trazer para nós um coração alegre e feliz. O Papa também nos fala sobre isso, o Papa Francisco, né? A alegria do Evangelho, a alegria do amor. Nós precisamos ter essa alegria que provém de Deus. E para isso, nós queremos ter um coração mais próximo dele, que a gente precisa se conhecer mais e conhecer mais a Deus. Um dos caminhos para isso é que nós usamos aqui, é unir a espiritualidade, a psicologia, o conhecimento da nossa humanidade com o conhecimento das coisas da fé, para nos ajudar. Nosso tema hoje é um tema que todos nós gostaríamos de ter uma resposta satisfatória, rápida e definitiva. Como a gente arrumar tempo? Não dá tempo, né?
A gente já falou em outras formas, em outras direções, em outras áreas, sobre esse assunto do tempo, por outro prisma. Mas hoje a gente quer falar um pouquinho sobre gerenciar, administrar esse tempo. Existe caminho melhor, mais fácil para isso? Que a psicologia nos ajuda para isso? Que a espiritualidade nos ajuda para isso? Como gerenciar o tempo? Nós queremos aprender um pouquinho sobre isso e não faremos isso sozinho, mais uma vez acompanhados com a nossa equipe. Então quero acolher com carinho meus irmãos de comunidade, de caminhada. Quero acolher e agradecer a presença do Gustavo Scatulin. Deus abençoe. Bem-vindo. Também a Débora Glaucia, sua esposa. Bem-vinda. Deus abençoe. Também a doutora Ana Carolina sempre conosco. Deus abençoe. Bem-vinda. Amém. Obrigada. Bem-vindo, Padre Rodrigo, também Obrigado, conosco. Padre. Deus abençoe sua bênção. Amém, Deus abençoe. Amém. A gente precisa de bênção quando a gente para pensar no tempo que nós vivemos. Está tudo muito corrido, nós vivemos num tempo extremamente agitado, especialmente para a juventude que tem que conciliar trabalho, faculdade, talvez nem o trabalho, a profissão que você gostaria já de exercer, porque está aí lutando no mercado de trabalho, fazendo talvez 2 horários, 2 trabalhos, o estudo, a oração, você que participa de grupo de oração, uma vida de igreja, até falei com alguns jovens esses dias, falando, Padre do céu, aquela correria durante a semana, final de semana nós vamos nos encontros, participamos dos grupos, promovemos momentos especiais com os jovens. Olha, é uma correria, vale a pena, mas é uma correria. Será que o tempo é curto ou a gente que não sabe lidar com ele? Será que as coisas estão caminhando rapidamente demais? Ou será que nós é que não estamos sabendo administrar? Ou será que a gente está perdendo tempo administrando? Tudo isso nós vamos aprender, primeiramente. Então eu começo perguntando, mexendo nesse assunto. Quando a gente fala de gerenciamento do tempo, não sei nem se essa é a palavra mais adequada, mas para terapia cognitivo-comportamental, que é um dos viés que a gente mais aproveita aqui, doutora Carol, o que a gente faz? O que é o gerenciamento do tempo? O gerenciamento do tempo é um dos treinos para tratar, porque assim, a questão do tempo é um sintoma, Um sintoma para ansiedade, muitas vezes, um sintoma para algo bem sério, que é a procrastinação mesmo, Padre? Entendi. Entende? E às vezes para o toque, No nosso programa anterior a gente estava falando do toque. E a procrastinação é um assunto bem vigente, bem comum nos consultórios, acho que bem comum nas comunidades, acho que é uma demanda dos fiéis bem comum para vocês também. E que, assim, a gente vê desde os adolescentes, Ou seja, eu assumo várias coisas e muitas vezes não consigo concluir várias delas, E tem muito a ver também com uma certa, vamos apelidar de carência, mas no decorrer do programa a gente vai ver que não é bem só a carência, É a necessidade que as pessoas acabam tendo de buscar um reforço mais imediato e acabam querendo incluir diversas atividades ao mesmo tempo, Então tem a ver com noções equivocadas, não só do tempo, mas de si próprio e das atividades que assume. É uma confusão que se faz e hoje em dia é muito reforçada, Socialmente falando, porque a verdade é uma só, no trabalho não é legal você ter, não é solicitado das pessoas que as pessoas façam muito? O máximo possível, no mínimo de tempo possível. Exato, No trabalho, quando a gente fala nos meios acadêmicos também, então assim, é como se fosse um bom desempenho fazer isso. E às vezes a qualidade é até bem comprometida. Não pode acontecer até das pessoas, eu já me peguei algumas vezes assim, que a gente fala, nossa, não tem tempo, não vai dar tempo de fazer nada, meu Deus, está muito corrido. E aí alguém fala para mim, peraí, o que você tem que fazer? Aí quando eu paro e realmente, a gente tira aquela ansiedade e fala, eu tenho que fazer isso. Eu dou conta? Dou conta. Então, às vezes, cria também um hábito até, Não estou dizendo que a gente não tem a correria, mas, às vezes, em algumas situações é até o costume, porque parece que até é errado a gente falar que está sobrando tempo, a gente está preguiçoso, Pode ocorrer esse Por isso que eu disse, equívoco, gerenciar realmente o tempo é só é um treino. Mas, na verdade, toda essa noção, ela é muito mais séria, mais forte e envolve Mais muito ampla. mais, assim,
exige muito mais do ser humano do que o próprio gerenciamento em si. A execução do gerenciar do tempo, né? Entendi. Se for ver. Entendi. Porque você mexer com essa noção do, eu posso ter tempo para mim, eu posso usufruir de tempo livre, é como se o ócio não fosse algo saudável. Exatamente. E não fosse algo bom. Até a palavra ócio já é meio assim, né? Dá a impressão que está falando de uma coisa realmente ruim. Na verdade é o contrário, né? O ócio criativo é algo super bom, né? Mas enfim, é bem pouco explorado ainda hoje. O tempo do lazer, do estar... aí a palavra que eu já ia falar já é ruim, ó. Estar à toa. Parece que é isso, né? Estar sem fazer nada. Padre, e assim, existem caminhos possíveis? Quais os caminhos que tanto a espiritualidade quanto a psicologia pode nos indicar nessa direção? Eu estava lembrando de uma senhora muito querida nossa na paróquia e logo no começo do sacerdócio ela me viu correndo feito louco para lá, para cá, com mil coisas para fazer. Imagina como devia estar minha cara aquele dia, né? Ela olhou para mim assim, ela não tem muito estudo, mas uma pessoa muito sábia com a vida, aprendeu com a vida, muito de igreja. E ela falou assim: padre, eu tenho a impressão de que quando a gente chegar no céu, Deus vai falar pra gente assim: não era nada disso que eu queria. Eu só queria que você fizesse bem, com amor ao que você se propusesse a fazer. Então faça poucas coisas, mas as faça bem. São Francisco né? fala São Francisco fala. Só que no nosso dia a dia, com a modernidade, a internet, com a exigência do nosso ambiente de trabalho, nem sempre é possível assumir poucas tarefas. Na espiritualidade, nós não podemos cair nessa tentação de acreditar que Deus exige coisas impossíveis de nós e muitas tarefas. Não. A frase de São Francisco continua extremamente atual. Faça poucas coisas, mas as faça bem. E fazer bem significa fazer com amor. Mas na prática, para nós organizarmos esse turbilhão de coisas que nós assumimos no nosso dia a dia, existem ou que a gente acha que existem. Existem algumas dicas, algumas regras, sim, né? A principal, eu até trouxe uma colinha aqui, que são alguns passos, né? Acho que isso ajuda. Então, assim, a primeira coisa a pensar é qual é a minha prioridade? Porque o que você disse, acredito que todos nós, em algum momento, nos pegamos nessa situação. Tem tanta coisa para fazer, aí vem aquela sensação, não vou dar conta. E nós vamos juntando mais coisas que muitas vezes são desnecessárias àquilo que é prioridade. Então, qual é a sua prioridade? A curto prazo, o que eu tenho que dar conta hoje, agora, nesse momento, o que pode ficar para mais tarde? O que é que pode ficar para depois? Então, vale a pena gastar tempo pensando nisso, porque organiza mentalmente, a gente se organiza mentalmente, na prática depois vai ficar algo possível de se realizar, né? Porque muitas coisas que nós achamos que temos que fazer agora não são extremamente necessárias. Até eu tenho a mania de fazer isso. Eu faço uma lista, depois eu vou reavaliando, mania das listas, né? Falamos no programa passado. Eu vou reavaliando e aí, porque na agenda tudo cabe, né? Na agenda cabe, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Mas o tempo, parece que a gente às vezes não avalia de forma coerente. Na então prática, tem que ter prioridade. Então, o que eu preciso fazer agora, o que eu preciso fazer hoje, o que eu posso fazer amanhã. E nós nos perdemos muito nesse tempo, né? Começamos uma lista de tarefas, de repente estamos vendo Face, respondendo WhatsApp, atendendo o telefone ou batendo um papo com alguém, e nós nos perdemos, porque se eu preciso realizar uma série de tarefas naquele dia, eu preciso me organizar temporalmente para isso, não posso perder tempo com outras coisas. Então, não posso parar muito tempo a conversar com um amigo, não vou demorar muito tempo no Facebook nem no WhatsApp. Primeiro a obrigação, depois o lazer, nesse sentido. Claro, né? Outra coisa, deixar para amanhã. O que eu vou fazer primeiro? Algumas pessoas falam para começar pelas mais fáceis, mas eu acredito que em muitos casos começar pelas mais difíceis dá mais certo. Pega aquela que é mais difícil para você. Claro que seria interessante fazer toda uma avaliação cognitiva. Por que eu resisto tanto a fazer essa tarefa? Por que eu acho que isso é tão difícil? Por que tem toda uma compreensão que, se pudesse ser esclarecida, facilitaria muito, né? Mas pega aquela mais difícil e faz. E geralmente não é a mais difícil, é nós que temos algumas crenças que nos predispõem a deixar aquilo para depois, né? Geralmente é porque não é tão reforçador, né, padre? Então, assim, não é algo que nos
nos agrada tanto, Sim. né? Ou é algo que a gente acredita que nos ocupará mais tempo, que nos desviará a atenção de coisas mais agradáveis. Ah, eu queria tanto, ou pode ser que alguém esteja esperando uma resposta minha, e aí nisso eu me perca e acaba que outras coisas passam na frente. E a pessoa realmente perde a vez, perde o foco e vai. Na hora que vê, tem pessoas que realmente não conseguem entregar aquilo que se propôs a entregar. Né? Aí vem aquela sensação de descontrole, não dou conta mesmo, então nem adianta continuar me esforçando para fazer. Nós até abordamos algumas coisas dessas crenças, né, que a gente falou, né? Eu não consigo, não... E o tempo de descanso, mesmo durante uma atividade, eu preciso entregar aquilo hoje, aquele relatório, eu preciso fazer aquele trabalho hoje. É importante programar alguns momentos de descanso. Até para quem estuda, né, quem está na faculdade, existem regras de estudo. Não dá para ficar 2, 3 horas, 4 estudando. Tem gente que até consegue, mas o rendimento não é tão bom quanto se a pessoa estudasse um tempo, desse uma pausa, toma uma água, distrai um pouquinho a cabeça, olha para a natureza, não tem natureza, olha para o céu, ouve um pedacinho de uma música, coisa breve, e volta a estudar. Quebrar o ritmo, né? Uma coisa que eu faço muito, eu acompanho alguns alunos que são vestibulandos. E a gente faz um trabalho bem focado para a preparação para o vestibular desses alunos. Justamente para trabalhar, tem até um conceito novo que chama Mindfulness, que é justamente para potencializar a concentração do aluno, para que ele tenha um rendimento maior, né, nos estudos e depois nas provas. Mas eu nem vou abordar isso aqui, porque não cabe, a gente está com outro foco, né? Mas a questão é, na verdade, para eu chegar nisso, eu vou ter que trabalhar com a tendência a procrastinar. Porque o vestibular, eu acho um exemplo legal aqui, porque é algo que vai acontecer para o final do ano, para o aluno, e ele vai estudar, muitas vezes, o ano inteiro, e ele vai trabalhar o ano inteiro com uma expectativa que ele não sabe se vai ser satisfeita. Sim. E aí, para ele administrar a expectativa, a ansiedade e ainda por cima a execução da tarefa do estudo e se programar para vencer as provas, né? Várias provas emocionais, cognitivas e físicas até, porque ele vai precisar fazer uma programação física, inclusive, a gente trabalha duro nisso. Então, um dos pontos é esse, né? Como é que a gente vai estudar para cada aluno como ele rende melhor? Porque se a gente não faz esse estudo, não usa da estratégia para vencer a procrastinação, padre, não tem resultado. E o aluno fica na praia. Ele não chega no resultado. Né? Eu não sou professora do cursinho, eu não tenho esse conhecimento. O pessoal do cursinho é que trabalha com o conteúdo técnico. Qual é a minha expertise? A minha expertise é trabalhar esse outro lado. Então, eu junto com o aluno, a gente realmente se programa para ele ter esse equilíbrio, né, para se destacar na hora do vestibular. E alcançar os objetivos que ele pretende. E alcançar os seus objetivos. Né? Resumindo, é só achar um tempo para cada coisa. Ele vai precisar administrar esse tempo e as expectativas e se programar dentro delas. Do contrário, ele se perde. E é fácil a gente se perder, né? Então, nós podemos, até essa palavra meio estranha, procrastinação, nós vamos falar sobre ela no próximo bloco. Vamos explicar um pouquinho mais esse detalhe, e deixando para depois, nós vamos entender um pouquinho. Então, resumindo, a gente precisa achar prioridades, a gente precisa se centrar, se concentrar, né? Precisa talvez primeiro fazer as coisas difíceis e achar os momentos específicos para fazer essas coisas, para vencer os imprevistos, né, que vão acontecendo, especialmente nos dias de hoje. Mas isso é só uma parte dessa história. Como que a gente gerencia o nosso tempo? Lembra que lá no nosso Facebook tem a perguntinha, que a perguntinha desta vez é assim: você acha que o tempo está passando rápido demais? Então nós vamos também ler algumas respostas e aproveitar conhecer um pouquinho mais sobre esse gerenciamento do tempo e sobre a procrastinação, esse palavrão que a gente precisa entender para vencer. A gente volta já já, Coração Jovem está no ar. Cantar para Deus, mais do que dever para nós. Cantar para Deus, ao Deus que trouxe salvação. Cantar para Deus, é crer no seu amor por nós. Cantar para Deus, manifestar nossa gratidão.